internauta fã de MMA. Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado, nessa edição do podcast, terei a companhia de Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira para falar de tudo o mais importante e interessante aconteceu nessa semana no mundo do MMA. E com uma edição mais dinâmica, com várias notícias que agitaram aí o mundo, não só do MMA, mas dos esportes de combate, hein? Nessa última semana, a gente está vivendo um hiato aí de quase 21 dias sem eventos do UFC. Mas nesse período a gente tem outros eventos acontecendo, mas também muitas notícias rolando aí. E como a gente não quer perder tempo, são 5 notícias importantes para a gente comentar, bora direto para a primeira notícia da nossa pauta, que é a estreia definida aí da Holly Holm. A Holly Holm foi contratada, para quem não sabe, aí como a grande rival da Ronda Rousey, não só por sua qualidade como lutadora, mas também pelos seus atributos físicos, né? Rivaliza com a Ronda como, quem sabe, aí o posto de campeã de beleza. E com a Miesha Tate também, né? Que é uma gracinha. Mas rivaliza com as duas pelo posto aí de musa também do UFC. Deve ser uma lutadora que vai figurar no top da categoria pelos próximos anos. E vai estrear no UFC agora no próximo dia 6 de dezembro, no estrelado card do UFC 161. Eu pergunto então, já sem mais delongas, a Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira. Holly Holm estreando em dezembro. Honda diz que quer lutar em janeiro. É um sinal de que a Holly Holm fazer essa luta e já vai disputar o cinturão? Até porque essa luta da Honda deve ser realmente contra a Cat Zingano. Ou vocês acham que a novata chega e ainda vai ter que pegar um pouco de cancha antes de desafiar a campeã? Olá, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas. Acho que a possibilidade da Rory furar a fila depende de uma outra luta, que é a estreia da Cris Cyborg no peso galo. Se a Cris Cyborg descer pro peso galo e lutar como ela vinha lutando no peso pena, a luta dela contra a Honda faz mais sentido do que qualquer outra. Se, porventura, a Cris não consiga manter o seu desempenho, aí sim a Rory pode ter a sua chance de furar a fila, porque não sei se seria uma furada de fila clássica, né? Porque depois do Zingano, a Honda já passou pela categoria inteira e a Beth Pitbull, que talvez seja a próxima da fila, não tem um apelo comercial tão grande, apesar de toda a autopromoção que ela fez e fez muito bem, né? Eu acho que para Holly ter a chance de disputar o cinturão depende muito mais da luta da Cyborg do que do seu próprio desempenho no octógono. Bom, Lucas, Dudu e ouvinte do podcast, eu acho que o ideal seria que não fosse direto para o cinturão caso ela passe pela Raquel Pennington, né? Porque ela não tem esse nome todo, né? Apesar de ela ter um currículo muito forte nas lutas, ela é ex-campeã mundial de boxe, ela tem um cartel invicto no MMA também, né? Vence suas lutas com bastante autoridade, né? Tecnicamente ela é muito forte também. Apesar de tudo isso, eu não sei se seria o ideal ela ir direto para a disputa do cinturão, porque ela não tem esse apelo todo, né? Talvez se ela tivesse algumas lutas na categoria e conseguisse fortalecer seu nome para fazer uma luta com a Ronda, de repente no final do ano que vem, né, final de 2015, talvez seria mais interessante do que se ela fosse direto para a disputa de cinturão. Mas eu acho que pela forma como a categoria está se desenvolvendo, né, a dinâmica que a categoria está tomando, eu acho que pode ser que o UFC coloque ela direto para lutar pelo cinturão, sim, porque é como o Dudu falou, né, a Ronda, caso passe pela Cat Zingano, e na minha opinião ela é a favorita, né, acho que ela Cat Zingano, apesar de ser muito boa lutadora, ela tá uns 2 passos atrás da Ronda, pelo menos. Então, tirando essa luta, o que mais vai sobrar, né? Já passou pela Miesha Tate, já passou pela Sarah McMann, que era para ser a grande ameaça da Ronda em termos de jogo, né? Não durou muito tempo. Então, fica difícil de arrumar uma outra adversária que realmente faça com que a luta fique interessante, né? Porque a Ronda tá se tornando aos poucos aquela lutadora que é estilo Mike Tyson nos anos 90, nos anos 80, né? Que, poxa vida, vamos ver quantos segundos essa vai durar, né? Não é nenhuma luta que você vê se vai ser essa lutadora que vai destronar a Ronda, porque ela tá tão na frente das outras que o grande apelo que a luta tem é ver quanto tempo a adversária vai durar, né? Isso não é muito saudável. Então eu acho que o UFC, justamente por tudo isso, pode ser que acaba forçando um pouco a barra e colocando a Holly Holm para lutar direto por conta de tudo isso, né? Porque ela, como você falou, é uma mulher bonita, ela tem muitos atributos técnicos também, né? Troca muito bem, treina numa excelente academia, né? É bom se diga isso, né? Porque ela é companheira de treinos do John Jones, do Alistair Overeem lá na Jackson's MMA. Então, eu acho que isso pode ter um apelo, sim. Então, apesar de não ser o ideal,
né, não ser o ideal. Eu acho que é bem capaz de o UFC colocar a Holly Holm para lutar pelo cinturão, caso ela bata a Rachel Pennington, que é um bom desafio, né? Porque a Pennington tem assim aquela resistência a golpes, ela caminha sempre para frente. Ela não é uma lutadora muito regular, né? Tanto é que o cartão dela é neutro, né? 4 derrotas e 4 vitórias. Mas ela, pelas características, ela pode dar uma dificultada para a Holly Holm e ver realmente até que ponto o cartel invicto dela é para valer mesmo ou se é pelo nível das adversárias. Então vai ser interessante essa estreia dela, né, agora no fim do ano. E quem sabe, né, vamos ver como dependendo como essa luta acontecer, eu acho que o UFC pode colocá-la para disputar o cinturão depois de que é desengano, sim. Beleza, galera, essa era a nossa primeiro assunto, né, dessa pauta. Vamos passar para o segundo, que é uma notícia que deixou o Dana White com certeza feliz da vida, né? A Forbes divulgou aí sua lista de marcas mais valiosas e de marcas mais rentáveis do esporte, e o UFC entrou no top 10, né? Mais precisamente na 10ª posição. Essa é uma lista que leva em conta não leva em conta só a rentabilidade, né? A marca UFC sozinha. Porque se fosse rentabilidade, teria de entrar ligas e tal. Então, vou passar a lista das 10 aqui para vocês entenderem mais ou menos contra quem o UFC estava competindo, né? Na liderança disparada tá a Nike com 19 bilhões de valor. Depois vem a ESPN, né, que é a emissora do grupo Disney, que é a maior emissora de esportes a cabo do mundo. Depois vem a Adidas, que é a maior concorrente de material esportivo aí da Nike. Atrás da Adidas, a Sky Sports, que é um grupo também de TV a cabo com sede na Europa, que é também muito grande. Em quinto, essa me surpreendeu, hein? A Under Armour, a empresa de material esportivo americana, até tá entrando no Brasil agora, patrocina o Jorge St-Pierre, né? Pra quem é mais chegado aí em questão de material esportivo, patrocina algumas equipes também, como o Tottenham Hotspur da Inglaterra, algumas equipes do México, o Colo-Colo do Chile agora também, estão entrando no futebol. Tem muitos atletas de futebol americano, né? Muita gente como Tom Brady é patrocinado pela Under Armour, mas me surpreendeu um pouco, porque apesar de ter uma abrangência muito grande nos Estados Unidos, não é tão forte fora, tá com uma marca aí avaliada em 4,1 bilhões de dólares, muita grana. Em sexto, a Reebok, que não há muito tempo foi adquirida pela Adidas, né? Continua existindo como marca, mas foi absorvida aí pelo grupo Adidas. Em sétimo, a YES, que é um grupo de transmissões televisivas que pertence aí ao New York Yankees, o time de beisebol. Então ele transmite, na verdade é do grupo Fox, mas em parceria com o Yankees, faz transmissões dos jogos do Yankees e do Brooklyn Nets, que é o antigo New Jersey Nets, que se mudou para a região do Brooklyn, Nova York. Tem um ginásio, inclusive, que é fantástico, né? O Barclays Center. Depois da YES vem a NESN, ou NESN, que é mais ou menos como a YES, que é do Yankees, é New England, né? São de esportes da região da Nova Inglaterra, que é onde fica Boston. Então, o Boston Red Sox, o New England Patriots, o New England Revolutions, é também um sistema aí de transmissão em parceria com uma grande empresa dessa região. Depois a MLB AM, que cuida dessa parte também da Major League Baseball, na Liga de Beisebol Americana. E em décimo, aí sim, o UFC, com valor de marca de 440 milhões. A rentabilidade total do UFC é 1,6 bilhão de dólares, que é muita grana, mas aí tem a média de negócios, né, tudo. Queria saber de vocês, amigos, qual que é o impacto dessa notícia, principalmente agora, né, que mesmo que por vias tortas o Vanderlei Silva voltou a aquecer essa discussão sobre quanto de grana entra no UFC e quanto de grana volta, né, essas coisas assim, e pensar que os irmãos Fertitta adquiriram aí esse UFC, não vou dizer por preço de banana, né, porque quem dera eu ter 6 dígitos na conta uma hora dessa, mas adquiriram essa empresa por um valor hoje que pode ser considerado irrisório, e hoje já é uma empresa aí de 1,65 bilhão de dólares entre as 10 marcas esportivas mais valiosas do mundo. Eu acho que isso talvez seja a recompensa do excesso de eventos que o UFC promove, sabe? Nós já discutimos isso aqui algumas vezes, e se esportivamente a quantidade de eventos que o UFC promove durante um ano não é tão bacana, porque o nível das lutas cai, para a expansão da marca, os números mostram exatamente o contrário. O UFC expandiu a sua marca de uma forma impressionante nos Estados Unidos e no mundo, e tem o seu retorno dessa forma, superando
organizações bastante importantes dentro do próprio território americano. Vamos lembrar que nessa lista, seguindo essa linha, deveria ter NFL Network, que é quem transmite os jogos de futebol americano, vamos dizer, com o conteúdo pago. Eles vendem no mundo inteiro, coisa que o UFC ainda não conseguiu. Superou muita gente que é bastante importante nos Estados Unidos. O UFC conseguiu entrar nessa lista das 10 marcas mais valiosas do mundo. Eu acho que essa é a recompensa que o UFC queria. E com base nisso, seguindo o que o Lucas disse, realmente, depois de um monte de coisas que o Vanderlei Silva disse, algumas até que eu considero bastante infelizes, essa é uma delas. Assim, com base no dinheiro que entra para o UFC, os lutadores ainda não têm a remuneração devida. Eu acho que, já aproveitando esse assunto do Vanderlei, eu acho que muitas das coisas que o Vanderlei fala até fazem sentido. Né, assim, de que é um papo antigo, de que lutador não ganha tão bem assim, que não é muito bem valorizado pela empresa, que às vezes quando a empresa quer queimar algum lutador, eles queimam sem pensar duas vezes. A gente vê isso acontecer várias vezes, mas no caso do Vanderlei não se aplica nesse momento, né, com essa notícia, né? O Vanderlei até colocou mesmo no Instagram dele, né, ele linkou essa notícia de que o UFC chegou ao top 10, tem valor de rentabilidade de mais de $1 bilhão. Ele postou, $1 bilhão e para os lutadores é 5 mil? Calma, pera lá, sabe? Esse valor de $1 bilhão não significa que o Dana White tem na gaveta dele, lá no escritório lá em Las Vegas, $1 bilhão, né? Não significa isso, significa que é um valor intangível da marca. A marca não tem esse valor em caixa, não tem, muitas coisas que vão na equação que se chega a esse valor de $1 bilhão, que na lista apareceu até em 400 milhões, porque tem uma série de contas que é feita para definir exatamente o valor de mercado do UFC, digamos assim. Então não é porque o UFC tem esse valor de $1 bilhão, isso entra um monte de coisas na conta, né? Entra a exposição que tem, os patrocínios, os lutadores que estão sob contrato, enfim, é um monte de coisa que entra. A própria marca, né? A marca UFC tem a marca TUF, né? Que também é deles também, que tem o seu valor também. Enfim, não tem como você simplesmente pegar esse valor e fazer uma crítica. Os caras pagam $8 mil de bolsa para um lutador para ir lá fora e tal. A outra lutadora tá fazendo vaquinha para trazer o técnico pro Brasil. Realmente, isso é uma coisa séria, assim. Se você puder melhorar o pagamento aos lutadores, melhorar as bolsas e fazer com que os principais lutadores, pelo menos, sejam mais bem valorizados, digamos assim, isso é uma coisa, mas isso não quer dizer que essa notícia significa alguma coisa nesse aspecto, né? Então, o Vanderlei, eu acho que ele foi infeliz nessa, assim, não entro nem no mérito das coisas que ele vem reivindicando, né, que são suspeitas pelo momento, né, por tudo que aconteceu também. Mas essa notícia não quer dizer muita coisa, assim, não quer dizer que só porque a marca tem esse valor, não significa que o UFC tem esse dinheiro em caixa. Então, que seja o dinheiro que eles tenham lá disponível, né? Isso é verdade. É muito pelo contrário, na verdade esse valor é um valor bem estimado mesmo, né? São coisas mais intangíveis, né? Ou seja, o valor da marca. Pode ser que daqui a um mês estoure um escândalo no UFC e a marca despenque, a marca saia desse ranking. Esse ranking é anual, né? Não vai sair do ranking, mas que despenque o valor de mercado, né? Tô colocando aspas aqui, né? Esse valor de mercado diminua. Isso é uma coisa que não existe esse dinheiro em espécie, né? Então é bom até a gente esclarecer isso para que as pessoas não pensem, mas aí o Dana White fica pagando. Mas não, nesse caso não é bem assim, né? Nesse caso é bom explicar direito que não significa que é um dinheiro em caixa que a empresa tem, né? Mas não quer dizer que o UFC não tenha, né? Exatamente, sim, exatamente. O UFC não tem. Eu acredito que até tenha, né? Se duvidar. Se você pegar assim os sócios, né? É até difícil que não tenha, é bem difícil que não tenha. Mas essa notícia em si não quer dizer nada. Pode ser que daqui a um ano saia uma notícia falando que o UFC vale $100 mil, né? Caiu de $1 bilhão para $100 mil, não significa necessariamente que está em crise, não significa que o Dana White está precisando pedir esmola na rua, entendeu? Então, tem que tomar só um pouco de cuidado para avaliar essas coisas, porque nem sempre é bem assim, né? Só um outro detalhe aí com relação, o podcast é super lutas, mas é interessante. Eu gosto dessas listas da Forbes aí como referencial, né? Essa lista ela tem 40. Ela tem 40, o meu é de Adora, né? Pra poder se exibir. São 40 coisas listadas, e aí é baseado em categorias, né? Nesse caso do UFC,
também mais por essa questão de transmissão e tudo. Então tem umas outras listas aqui que eles o Super Bowl segue como o evento mais valioso com 500 milhões, depois vem os Jogos Olímpicos de Verão, depois Inverno, a Copa do Mundo, e aí o negócio vai descambando, né? Tem a final da NCAA lá, NCAA de basquete em quinto, né, o Final Four, que inclusive não só o de basquete, mas a gente tá realmente anos-luz. Se você for olhar a renegociação do contrato que rolou do Final Four e também das novas finais do futebol americano universitário com a ESPN, são contratos que chegam a 7, 6 bilhões de dólares por temporada. É um negócio assim, fora de qualquer realidade que a gente já tenha visto na vida, né? Depois vem a UEFA Champions League, World Series, WrestleMania, Daytona e o Derby de Kentucky. Aí vem das equipes. O New York Yankees aparece em primeiro, Real Madrid em segundo, Barcelona em terceiro, Dallas Cowboys em quarto, Manchester United, aí vem muito time de futebol, né? New England Patriots, Bayern de Munique, Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox e Los Angeles Lakers. E os atletas mais valiosos, os atletas que valem mais, não necessariamente os que fazem mais dinheiro, né? Os que valem mais. O LeBron com 37 milhões anuais, Tiger Woods 36 anuais, Federer 32, Phil Mickelson, o golfista, a Mahindra Singh Dhoni, que é um jogador de cricket. Esse eu não tinha a menor ideia de quem seja, de quem fosse. Pelo nome dava pra adivinhar, é meio indiano, né? Então é cricket, é uma chance grande de ser cricket. O Usain Bolt, depois Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Lionel Messi e em décimo Rafael Nadal. Então essa lista que traz 40 posições, né, dividido em 4 grupos de 10, ela leva em conta justamente o que o Bruno disse, né? Não é o montante, porque se fosse montante, por exemplo, nos atletas, o Mayweather era o mais rico de todos. E não é o caso, não é a quanto de grana o cara faz, é o valor dele como marca, né? O que ele tem de valor e se resolvesse vender hoje, o que daria mais dinheiro. No caso do UFC, só a marquinha UFC lá, descontando todos os passivos que tem, daria 400 milhões de dólares, dá a eles aí a 10ª colocação. Vamos passar para a próxima aqui, galera, que essa até acho que é mais rapidinha. Minotauro assinou contrato com o Combate Sport TV, né? Na verdade assinou com o Globosat. Vai ser comentarista do canal Combate e do Sport TV nas transmissões do UFC. Estreia no UFC Rio 5 aí, Zé Aldo, Chad Mendes. Vocês acham? O Minotauro já teve, né? Já comentou a luta do Anderson no fim do ano passado. Já teve no Corujão, se eu não me engano, que é aquele programa do Flávio Canto, e no Sensei também, fazendo algumas participações. Vocês já viram o Minotauro comentando? Vocês acham que ele vai se dar bem nessa nova função? Eu acho que todo o processo de transição é complicado, Lucas. Eu acho que o Minotauro pode e deva ter dificuldades no início, mas depende muito do quanto ele está disposto a investir na sua carreira de comentarista. Eu acho que o Minotauro hoje tem uma condição econômica bastante tranquila, as academias dão uma sustentação para ele muito boa. Hoje ele não precisa mais da luta para viver, ele luta porque gosta e porque quer um desafio. Eu acho que ele representa muito bem o lutador de MMA brasileiro, por tudo que ele fez, por tudo que ele representou no passado, desde os tempos de Japão até o título interino do UFC. Eu acho que ele também é uma boa marca, um bom rosto para o combate que quer cada vez mais se popularizar. Eu sempre tenho um pouquinho de receio com ex-atletas que deixam o esporte e passam para o lado do comentarista. Eu acho que muitos deles não estão preparados e são jogados ao fogo. No futebol, a gente vai ter 1 milhão de casos. Vamos ter os que se salvam e que vão muito bem. Gosto de dar sempre o exemplo, no caso do MMA, do Carlão Barreto. Eu poderia dar outros 10 exemplos de comentaristas que são ex-atletas que eu não gosto. Acho que o Carlão é um cara que se especializou, que estudou e que se tornou um baita comentarista. Com base nisso, eu acho que o Minotauro também tem potencial para se tornar um bom comentarista. Depende muito de como que ele vai levar a carreira dele como analista de lutas. É isso aí mesmo, né? Minha opinião é idêntica do Dudu, porque o Minotauro, ele é uma figura interessante, né? Porque ele
muita gente se identifica com ele, assim, apesar de o Minotauro não... Os momentos de glória do Minotauro não terem sido nos últimos anos, né? Você pegar os anos de glória do Minotauro foram 6 anos para trás, né, talvez até de 10 anos para trás, mas mesmo assim ele representa, né? Isso é o que... e essa é a questão de o Minotauro ter sido apontado para essa função, né? O que ele representa perante ao público do MMA. E eu acho que isso é bastante interessante por parte do combate, justamente para tentar fazer com que a transmissão fique mais amigável, digamos assim, fique mais... que o telespectador se identifique mais com a pessoa que está participando da transmissão. E eu acho que o Minotauro ele tem alguns recursos que são bem interessantes para fazer dar certo, né? Eu acho que ele fala até que bem, né? Ele consegue se expressar bem. Mas é aquela história, né? Um comentarista... não é porque o cara foi um bom lutador que necessariamente ele vai ser um bom comentarista, né? Isso que as pessoas se confundem demais, né? Olha, é até engraçado quando a gente vê alguns comentaristas, né? Que o Dudu falou que tem milhões de exemplos de caras que jogaram futebol ou de qualquer outro esporte e passaram por esse lado do comentarista, e muita gente discorda, né? Só que daí as outras pessoas vêm e falam assim, poxa, mas esse cara ganhou não sei o quê, esse cara jogou final de Copa do Mundo, e você, o que você fez? Mas não é bem assim, sabe? Lá o comentarista ele tá lá para analisar uma coisa que está acontecendo. A experiência ajuda e ajuda muito. Mas para você comentar uma luta, principalmente ao vivo, né? Para você fazer uma... É diferente do cara escrever uma coluna num jornal, por exemplo. Né, para você transmitir uma luta, para você transmitir uma opinião ao vivo numa luta, você tem que ter uma capacidade analítica muito rápida, né, você tem que ver e sacar o que está acontecendo, você tem que saber se expressar muito bem, você tem que ser bastante conciso nas palavras, porque, né, você vê, muita gente critica o Luciano Andrade, por exemplo, que eu gosto, eu acho ele um comentarista muito bom, mas muita gente critica ele porque muita gente acha que ele fala demais, né, eu já não acho, mas tem gente que acha que ele fala demais, ou seja, é uma coisa que conta para um comentarista é isso, você saber ter poder de síntese. E empatia também, né, cara? Eu acho que isso é fundamental. O caso do Joe Rogan. O Joe Rogan fala pra burro. E até nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a cultura, né, do comentarista até entrar em cima do narrador, não é? Aqui não. No Brasil a gente é meio polido nesse sentido. Isso é cultura de transmissão. Exatamente. Né? Mas aqui dá a palavra, o cara fala e tal. Mas o Joe Rogan engole o Mike Goldberg 200 vezes na transmissão, fala mais do que pobre na chuva, e não é chato, né, cara? Porque ele tem muita empatia. Ele é um cara que consegue estabelecer essa conexão com o público de maneira muito, acho que positiva. E aí as entradas dele, além de repletas de informação relevante, né, ele tem uma visão, como você disse, essa questão do poder de síntese, de análise dele, acho que é incrível. Eu não conheço ninguém no MMA que consiga ler uma coisa que está acontecendo e até antever em alguns momentos como ele faz. E ele junta isso com uma empatia muito grande, que eu acho que também é fundamental. Isso que você falou de prever é até engraçado, né? Eu tava esses dias revendo a luta do Anderson Silva contra o Forrest Griffin, né? Com a transmissão americana. E é engraçado, antes de a luta começar, o Joe Rogan fala, olha, percebe só que o Forrest Griffin vai dar jab direto e chute alto. Chegando na luta aconteceu exatamente isso, ou seja, é um cara que se preocupa em se informar, estudar o jogo, entender mais ou menos como funciona a cabeça do cara, pra na hora de fazer um comentário que isso é interessante também, né? Nos Estados Unidos a dinâmica é um pouco diferente, né? A gente vê que lá não é muito bem definido, delimitado assim, não, esse é narrador e esse é comentarista, né? É um pouco dos dois, né? Os dois que participam na transmissão, o Mike Goldberg é quem narra, mas o Joe Rogan tem muito mais autorização, digamos assim, para entrar e fazer os comentários. Então assim, é uma dinâmica diferente, eu particularmente gosto, mas... Isso é muito interessante, né? Então, isso volta naquilo que o Dudu falou, né? Que o Minotauro dá certo. O Minotauro ou qualquer outro atleta, né, que queira se aventurar nos microfones, que não é fácil, ele só vai dar certo até. Ele só vai saber até que ponto o cara vai dar certo para saber até que ponto o cara vai se dedicar para isso, porque é uma coisa que exige dedicação. Você precisa estudar o lutador, você precisa entender o background dele, assim, a carreira dele, quem é o adversário, porque MMA não é matemática, assim, não é porque A ganhou de B e B ganhou de C que A vai ganhar de C, não é assim, né? Porque é questão de jogo e tal. Então o cara tem que ter esse conhecimento prévio, ele tem que estudar, e outra, isso que é mais importante ainda, né? Que isso é uma coisa que eu acho que no Brasil se peca bastante. Até que ponto o Minotauro vai querer ser isento para dar a opinião dele? De repente, imagina só ele tá comentando a luta do Feijão, por exemplo, que é o cara que treina com ele. Eu ia nesse ponto. Muito bem lembrado. Isso é uma coisa delicada, assim. Você vê que tem muito lutador que fala, não, o brasileiro é sempre o favorito, o brasileiro sempre lutou bem, se o brasileiro perdeu é porque alguma coisa aconteceu, sabe? Isso a gente vê muito em transmissão brasileira.
E é isso que eu acho que o público está cada vez menos tolerante, sabe? As pessoas não tem mais bobo, cara. Não tem mais bobo. As pessoas entendem do esporte. Quer dizer, então, Bruno, que não tem mais bobo no MMA. Não existe, não. Existe bobo no MMA. Isso, mais uma coisa que passou do futebol para cá. Então, agora, até sobre esse assunto, pegar um exemplo que é muito bom. Assim, um cara que é um cara diferenciado, não só dentro do octógono, mas fora também, que é o Júnior Cigano. O Cigano, quando ele participou das transmissões da Globo, né? Acho que ele nem chegou a participar do combate, que foi só da Globo, né? Quando a Globo transmite. Agora de cabeça eu não lembro, mas quando eu vi. Só da Globo. Quando eu vi, eu fiquei assim, surpreso positivamente, assim, porque é um cara que fala muito bem. Isso é de tempo, né? Ele sempre falou muito bem. Mas ele analisa bem, ele vai direto ao ponto e, cara, não adianta, não é amigo dele, mas ele fala, meu cara lutou mal, sabe? Ele não lutou bem. Cigano, eu não sei se a sua opinião é essa, mas eu tenho um lamento pessoal pelo Cigano. Lógico que são coisas da vida e, no caso, também não tiro o mérito do Caim Velasquez, porque é um campeão, assim, impressionante, dominou o Cigano por 2 vezes, tomou um balaço na primeira, se reinventou e venceu muito bem. Na verdade, também não estava, né, daquela Brastemp toda na primeira vez, e venceu o Cigano por 2, mas é um azar tremendo, porque o Cigano tinha tudo para ser o sucessor natural do Anderson Silva, né? Ele é um cara muito talentoso, ele é sem dúvida hoje o segundo melhor da sua categoria, atrás só do Velasquez, e aí o azar dele é justamente existir o Velasquez, bem articulado, bem apessoado, inteligente, aprendeu inglês em 3 meses para participar de um TUF, bem disposto, simpático, sabe? Ele reúne todos os atributos para poder ser a referência brasileira no MMA, né? Pegar, até porque o Anderson já estava meio de saco cheio, fazer essa passagem do bastão, mas na hora H ali ele acabou tropeçando no que é primário, né? Que é ganhar, e tá lá em cima e tá ganhando. É um azar, assim, é uma pena pro MMA brasileiro. Acho que foi uma derrota não só dele, mas nesse caso, assim, acho que pecou muito. O MMA brasileiro perdeu muito porque ficou sem referência, né? O Anderson já estava dando mostras que podia perder, acabou perdendo e também já não estava lá muito gostando. Ele mesmo já disse que não estava muito afim de ficar nessa por muito tempo e o seu sucessor natural acabou escorregando aí no caminho. Pois é. Então, o Cigano é um cara diferenciado mesmo. Assim, você vê que, justamente por isso que você falou, o cara aprendeu inglês em 3 meses, né? Isso não é fácil e tem gente que está aí há 10 anos lutando nos Estados Unidos e não fala inglês. Então, mas vamos ver com relação ao Minotauro, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque se ele realmente se dedicar, eu acho que ele tem condições, ele tem os pré-requisitos, sabe? Ele sabe falar, ele é inteligente também, o Minotauro. Mas vamos ver se ele vai estar afim, né? Se ele vai estar realmente disposto a fazer o que é preciso para ser um bom comentarista, né? Eu acho que é importante a gente voltar nesse assunto. O Bruno lembrou do Luciano. Eu discordei muito das opiniões do Luciano Andrade há alguns anos atrás. Hoje eu concordo com quase todas. Eu acho que eu cedi um pouco, ele também cedeu um pouco. Acho que a gente chegou num consenso de opinião muito próximo. Então eu concordo com 90% das análises que ele faz. Por outro lado, uma das maiores discussões que eu tive com ele, discussões no bom sentido do debate de opiniões, tá? Foi quando eu fiz críticas, e eu acho que, na minha opinião, críticas corretas à direção do canal Combate, porque, na minha opinião, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu acho que era um contrassenso, por exemplo, colocar Luciano Andrade para comentar lutas do BJP. O Luciano Andrade treinou com o BJP muito tempo, eles são, não vou chamar de amigos, mas são colegas há bastante tempo. O Carlão Barreto, quando cuidava da equipe Black House, que tinha Anderson Silva, Belfort, comentar essas lutas. É bacana porque o cara tá próximo, porque ele conhece um pouco mais o dia a dia do lutador, mas é colocar o cara contra a parede o tempo inteiro. Como que ele vai falar mal de um lutador, fazer críticas duras, sendo que ele vai ter que encontrar com o cara no outro dia para cobrar um treinamento, sabe? E aí, por mais que o Luciano Andrade tenha dito, eu não faço isso porque minha ética, eu falei, cara, não é que você faça isso porque você é um mau comentarista ou você tem um mau caráter, é porque é quase que inconsciente, sabe? A gente defende os nossos próximos quase que inconscientemente o tempo inteiro, ainda mais uma transmissão ao vivo, que é tudo muito rápido, sabe? Então, eu acho que é uma responsabilidade da direção do canal Combate de não colocar o Minotauro nessas sinucas de bico, sabe?
numa luta do Feijão, numa luta do Anderson, sabe? Eu acho que um dos melhores exemplos disso que aconteceu recentemente foi a primeira e única luta do Roger Gracie no UFC, com a Kyra Gracie verdadeiramente travando durante os comentários, sabe? Aquilo não se faz. Pegou uma mulher que porventura era um pouco mais passional, a pessoa trava, a pessoa não consegue expressar, sabe? Ela poderia defender o Roger naquela luta que não foi bem, ela poderia, se ela não tivesse travado, dizer que ele foi bem, que ele venceu a luta, etc, 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 como poderia acontecer o que aconteceu. Então, a organização do combate é uma responsabilidade maior da direção do que do comentarista, nesse caso, de escolher aonde o Minotauro estará escalado e aonde ele não estará escalado, sabe? Beleza. Pessoal, a gente tem mais duas aqui ainda, e aí eu vou pedir só uma opinião bem rápida mesmo, porque eu coloco quase tudo no mesmo balaio. Nessa semana, o Anderson, mais uma vez, né, ele não cansa de mudar de opinião, disse que pode voltar a disputar o cinturão. Ele havia dito que não disputaria, antes ele disse que disputaria, antes ele disse que não disputaria, então voltou a fazer isso. O Firas Zahabi foi questionado pela 18ª vez se o João Saint-Pierre ia voltar e falou a mesma coisa. Falou, não, ele nunca falou pra mim que vai voltar, mas eu tenho certeza que ele vai. Então meio que ficou em cima do muro. E o pessoal do WWE também fez um comentário de que o Brock Lesnar poderia retornar ao UFC. Todos os três já, né, são caras do passado do UFC. O GSP, tudo bem, né, saiu meio que mais por cima um pouco da carne seca, mas mesmo assim, são caras que estão no passado. E então, sempre, acho que todo mês tem uma notícia desses caras podendo voltar, alguma coisa deles falando que vão. Vocês acham que tá na hora de, assim, de bem direto, tá na hora de abandonar essas ideias e olhar pra frente, ou então, volta de uma vez e traz todo mundo de volta e vamos retomar? Essa indecisão, hein, tá incomodando vocês? Eu acho que existem casos e casos, né? Por exemplo, no caso do GSP, você entende por que as pessoas estão questionando tanto isso a todo momento? Porque é um cara que saiu no auge, né? Ele deixou o cinturão dele, ele abandonou o cinturão dele, se retirou do MMA por tempo indeterminado, né? Se foram os termos que ele usou na época. Ele era o campeão, né? Tinha feito uma defesa de cinturão duríssima, que na minha opinião ele venceu, né? Eu sei que existe muita margem para discordância, mas na minha opinião o Georges St-Pierre venceu o Johnny Hendricks por conta das regras, né? Em termos da pontuação round a round. Então, assim, é um cara que faz falta mesmo, né? Você vê o cara que saindo de uma categoria... É normal, assim, quando todos os grandes campeões, eles caem um dia, né? Aconteceu com o Anderson, aconteceu com todo mundo, né? Todos os grandes campeões caem, mas no caso do Georges St-Pierre não teve essa passagem de bastão, né? Ele saiu, ele foi o campeão, ele deixou o cinturão dele vago e foi cuidar das coisas dele. E ele, além de tudo, né, além de todos esses fatores que eu citei, ele é um cara novo, né? Ele tem 33, vai fazer 34 anos e talvez ele tenha ainda uns bons anos de vida competitiva, né? Então, no caso dele até se explica. Você vê o Firas Zahabi ser questionado isso a todo momento. Mas no caso de outros lutadores, como o Brock Lesnar, por exemplo, eu já não vejo tanto apelo, assim, né? Tanto apelo assim, não é bem essa palavra certa, porque apelo o Brock Lesnar vai ter, né? Se ele voltar ao UFC, ele vai ter bastante apelo, mas esportivamente falando, né, não é um cara que faz tanta falta quanto o Georges St-Pierre. O Georges St-Pierre faz mais falta porque ele era o campeão, ele estava no auge. O Brock Lesnar não. O Brock Lesnar teve um problema muito sério de saúde, diverticulite, é uma coisa muito séria. Ficou um tempão parado, voltou, perdeu 2 lutas seguidas, né, pro Velasquez e pro Overeem. Então, é complicado, assim. E ele já tem quase 40 anos, né, tem 37, 38 anos, né, que já faz essa diferença em relação ao GSP. Então, são situações e situações. E até mesmo, justamente para exemplificar que são situações, eu acho que o Georges St-Pierre volta, né? Eu acho que depende muito do que o Rory MacDonald vai fazer, né? O Rory MacDonald está para disputar o cinturão, o Dana White já confirmou que o Rory MacDonald vai ser o próximo desafiante, e depende muito do resultado dessa luta, né? Porque se o Rory MacDonald for o campeão, eu não sei se o Georges St-Pierre voltaria, né? Porque vai entrar em rota de colisão com o pupilo dele, que eles se prometeram que nunca ia lutar um com o outro, até mesmo quando o Georges St-Pierre era o campeão e o Rory MacDonald poderia ser apontado como o desafiante mais adequado para disputar o cinturão. Essa luta não aconteceu, porque os dois falaram que iam lutar um com o outro. Então eu acho que depende um pouco disso, mas eu acho que o Georges St-Pierre tem, nas entrelinhas, né, que a gente vê das entrevistas dele, das entrevistas que o Firas Zahabi dá, né, que os dois dão, a gente vê nas entrelinhas que talvez o Georges St-Pierre ainda tenha aquela chama para voltar e fazer pelo menos mais uma luta. Agora, no caso do Brock Lesnar, eu já acho que é mais difícil. O caso do Anderson é meio maluco, né? O Anderson é o melhor lutador de todos os tempos da história do UFC, ainda é.
Então, se o Anderson voltar, vencer o Nick Diaz-Berg, fizer mais uma luta ok, e ele fala, quero o cinturão, aí você coloca ele para lutar com o Weidman, com o Belfort, com o Jacaré, com quem quer que seja. E ele merece isso por tudo que ele fez. Eu não sei se essa opinião dele de disputar o cinturão ainda continuará até ele vencer mais uma ou duas lutas. Então a gente tem que esperar. O Anderson muda de opinião sobre como que ele quer tocar a carreira dele. No caso do Saint-Pierre, eu estou muito no que o Bruno disse, sabe? É um campeão dominante, é um líder de venda de pay-per-view, foi eleito o maior esportista do Canadá, isso não é para qualquer um. Então é um cara que o UFC precisa dele comercialmente, sabe? Além de tecnicamente por tudo que ele fez. E a causa dele é aquele negócio maluco. A causa dele é justa. Eu não sei se ela é justa, se ela está sendo tomada da maneira correta, que são exames antidoping mais rigorosos. Eu não sei até que ponto isso é bacana, sabe? Da forma com que ele está dizendo. Se ele abraçasse essa causa e fizesse, entre aspas, campanha como o Vanderlei Silva tem feito na questão da, entre aspas, guerra contra o UFC, talvez fosse uma voz mais forte. Até pelo jeito político do Saint-Pierre, ele não leva dessa forma. No caso do Lesnar, é o maior vendedor de pay-per-view da história do UFC. Então, só por isso ele teria cadeira cativa na organização o tempo inteiro. Esportivamente, é exatamente isso que o Bruno disse. Ele talvez não consiga ficar entre os tops de pesos pesados, mas eu não tenho a menor dúvida, se ele sentar na cadeira do Dana White hoje, falar: Dana White, eu assino com você, mas eu quero uma categoria de super pesado pra mim. Por que coloca ele, coloca o Pezão, coloca o Mark Hunt? Ele vai fazer luta com esses caras, sabe? Vai voltar à categoria de super pesado, vai ter 10 lutadores lá. E o Brock Lesnar vai fazer luta com esses caras, vai vender 1 bilhão de pay-per-view, lógico que simbolicamente, e vai fazer o UFC ganhar mais rios de dinheiro. Então, com base nisso, assim, eu esportivamente, pro Brock Lesnar, pela idade que ele tem, pelo problema de saúde que ele teve, ele precisa de lutar na categoria de super pesado. Lutar de pesado para ele, além de ser desgastante, esportivamente eu acho que ele não tem condições de competir de igual para igual com os tops da categoria aí, com o Cigano, com o Velasquez, até mesmo com o Verdun ou o Travis Browne. Galera, antes da gente encerrar aqui, um basicão sim ou não. Mais uma vez a novela Floyd Mayweather e Manny Pacquiao ganhou um capítulo novo e já está se arrastando aí quase uma década. Ano que vem é o último ano do Mayweather, né? Ele vai se aposentar no fim do ano que vem com mais 2 lutas no contrato. Mayweather e Pacquiao, agora vai ou não vai? Não vai. Não vai. Também acho que não vai. Também acho que eles estão falando explicar, muito. Né? Pra não ficar só no não, né? Eu acho que essa luta, ela tinha... Quando era pra essa luta acontecer, era alguns anos atrás, ela não aconteceu, né? Então, era aquela época, antes de o Pacquiao perder a sequência de invencibilidade que ele tinha, né? Ele vinha numa sequência muito boa de resultados, tava com um nome muito forte, né? O Pacquiao ainda é um cara bastante popular, mas eu acho que era aquela época que era pra se fazer fazer o mundos e fundos pra fazer essa luta acontecer, acabou não acontecendo. Então, se não aconteceu naquela época, acho que é difícil acontecer hoje em dia. Não, eu assino embaixo de tudo que o Bruno disse. Acaba sempre acontecendo isso, né? O pessoal fica enrolando, a luta não acontece e agora também acho que não vai rolar. Galera, bom, a gente bota um ponto final então nessa edição do podcast Super Lutas e a gente volta ainda nessa semana fazendo uma prévia do card preliminar do UFC 179, também conhecido como UFC Rio 5, hein? A gente se encontra lá. Um grande abraço.